Olá, gente, muito bom dia para os amigos que acompanham a gente a partir de agora aqui na programação da sua rádio marupá.com, a sua rádio web. Nós estamos chegando, nesta manhã de sábado, hoje dia 9 de maio de 2020. Para você que nos acompanha aí todas as manhãs dentro da programação da Marupá, estamos sempre das 7 às 9 da manhã com o programa Cidade em Movimento. Também em conexão com a Rádio Mais AM de Sinop. E aos sábados, esse nosso encontro marcado com você, aqui através do Marupá em Debate, Sábado, com temperatura agradável aqui na região norte de Mato Grosso. Um sábado que promete bastante. Como vocês sabem, todos os sábados, neste horário, nós estamos com a nossa programação na Marupá, com o nosso Marupá em Debate. O objetivo principal, levar até você muitas informações. Estamos aí com uma série de entrevistas, de bate-papo com personalidades do nosso município, com autoridades, com empresários, com pessoas ligadas à classe política. Enfim, o objetivo é fazer com que você fique por dentro das principais informações e acontecimentos aqui na nossa cidade, no nosso estado e, por que não, em nosso país, Como eu disse, sábado, dia 9 de maio de 2020, a partir de agora até às 10 horas e 30 minutos, nós estaremos levando até você muitas informações. Hoje, nós estaremos conversando com o delegado Sérgio Ribeiro, que é delegado regional da Polícia Civil aqui em Sinop, E o doutor Sérgio também tem pretensões políticas, O doutor Sérgio também está aí militando no partido do PSL e provavelmente, assim como outros também têm aí as suas intenções para o município de Sinop. A partir de agora nós queremos deixar à disposição para você comentar, para você falar conosco através do Facebook da Marupá, Nós estamos aí com a Marupá em Conexão. Estamos também, claro, com o nosso Facebook, que é expeditomartins.lisboa, Também com o Éder, enfim. E nós estamos disponibilizando também para você o nosso WhatsApp, Para você acessar fácil, para você conectar-se conosco através do nosso WhatsApp. Você pode mandar suas mensagens através do 999322519, E nós vamos, evidentemente, interagir com você nesta manhã de sábado, manhã agradabilíssima, manhã que, sem dúvida alguma, promete bastante. Você pode mandar seus recados através dos Facebooks, tanto da Marupá.com, como também do Éder Seger, do expeditomartins.lisboa. Enfim, faça o que você achar melhor, contacte conosco, Venha participar da nossa programação, afinal de contas, este é o objetivo, fazer com que você realmente possa interagir conosco nesta manhã de sábado. Vamos falar de muitas coisas, Daqui a pouquinho estarei dando uma passada aí rapidamente, até mesmo porque não dá, Todo lugar que a gente liga, todo lugar que a gente escuta, tem sempre o coronavírus, aquela coisa toda. Então nós vamos deixar você por dentro e atualizado aí com o nosso estado de Mato Grosso. Como eu já disse, nós já estivemos aqui com personalidades que estão aí, além de empresários do nosso município, são pessoas que são ligadas à política. E hoje nós vamos ter o privilégio de conversar com o doutor Sérgio Ribeiro, delegado regional da Polícia Civil aqui em Sinop, e para todo o norte de Mato Grosso. E claro, vamos falar de muitas coisas, Vamos esmiuçar, como diz na gíria, meu caro Éder Seger, a vida do doutor Sérgio. Ele nunca se sentiu tão esmiuçado como vai ser hoje. Tô brincando, doutor, calma, é só brincadeira. Mas antes de pegar o bom dia do doutor Sérgio, que já está conosco aqui, deixa eu passar para vocês a atualização da Secretaria Estadual de Saúde em relação ao coronavírus, A Secretaria Estadual de Saúde confirmou ontem à tarde mais uma morte por coronavírus, ou seja, o Covid-19, em Mato Grosso. Um homem tinha 89 anos, ele morava no Vale de São Domingos, que fica a 431 quilômetros da cidade de Cuiabá, e com isso o estado chegou a registrar 15 óbitos, Inclusive também em Várzea Grande faleceu uma senhora de 72 anos que tinha diabetes, cardiopatia, doença renal,
e também morreu de coronavírus, né? Inclusive ontem surgiram novas confirmações em Cuiabá 9, Rondonópolis 1, Várzea Grande 7, Sinop 1, Barra do Garças 3, Rosário Oeste 3, Aripuanã 1, Ponte Branca 1, Cotriguaçu 1 e residentes de outros estados 1. E em boletim a secretaria também conseguiu aí, aliás, corrigiu uma duplicação no município de Chapada dos Guimarães. Com as 45 novas confirmações, o estado chegou a 464 casos confirmados do Covid-19. 141 estão em isolamento domiciliar, 263 estão recuperados, ainda 45 pacientes hospitalizados, sendo 27 em unidade de terapia intensiva e 18 em enfermaria. Os dados, o diagnóstico por município, né? Vou dar uma passada aqui no diagnóstico por município. Cuiabá, 116 casos recuperados, 53 estão com isolamento, com a doença e 2 mortes. Eu já chamei a atenção aqui, acho que durante a semana eu chamei a atenção do meu amigo Marcos Azevedo, né? Meu irmãozinho do peito, do coração, lá do Só Notícias. Eu acho que simplificar a informação, ela fica bem mais fácil para todo mundo, né? Quantos casos tem em Cuiabá? 500. Quantos estão recuperados? Tantos. Quantos estão isolados? Tantos. Quantos morreram? Tanto. Fica mais fácil, né? Só não quero ver o Marquinhos, não leve a mão não, mas é só a questão de facilitar a vida do leitor, né? Rondonópolis, 40 curados, 12 casos, 2 mortes. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, Éder? 40 curados, 12 casos, 2 mortes. Significa que Rondonópolis, num total, pelo menos eu penso assim, foram 54 casos, não é? 40 já foram curados, 12 estão com a doença, não é isso? E mais 2 morreram. Aí nós temos Sinop com 17 curados, 2 casos e 2 mortes, Várzea Grande 12 recuperados, 18 casos, Tangará da Serra 9 recuperados e 4 infectados, Primavera do Leste 9 recuperados, 4 casos, Cáceres 10 recuperados, 2 com a doença e 1 morte, Lucas do Rio Verde 3 recuperados, 9 com casos positivos e 1 morte, Nova Mutum 4 curados, 5 casos e 1 morte, Mirassol do Oeste 7 recuperados, 1 morte, Barra do Garças 9 recuperados, 6 casos e 1 morte, Aripuanã 1 morte. Inclusive as cidades de Vila Bela da Santíssima Trindade, União do Sul, São Pedro da Cipa, Rosário Oeste, Poxorel, Pontes e Lacerda, Pontal do Araguaia, Nova Monte Verde, Lambari do Oeste, Conquista do Oeste, Campo Novo do Parecis, registraram um caso só. Estou vendo aqui, meu caro Vilmar Galvão, não estou vendo nesta lista aqui a sua cidade, Luciara, né? Será que lá não tem ou o povo não estão dando muita importância, não estão querendo contabilizar com a cidade de Luciara? Tem? Tá dentro do mapa, Luciara, né? Tá, então tá bom. Mas não tem nenhum caso lá. Então vamos todo mundo para Luciara, né? Bom, gente, olha, são 9 horas e 13 minutos. Como eu disse, nós estamos recebendo nesta manhã a presença do delegado Sérgio Ribeiro, que é delegado regional da região norte aqui de Mato Grosso, que evidentemente nos atende para falarmos de assuntos importantes e, claro, falar também, claro, do ano que nós estamos vivendo, que é um ano político, é um ano legislativo, e a gente sabe que todos, né, têm a intenção de lá na frente um dia contribuir com o município, com o estado da melhor forma possível. Doutor Sérgio, primeiramente, bom dia, agradecer a sua presença conosco aqui. Eu sei que não é fácil acordar cedo no sábado. Eu estou olhando aqui para o meu amigo Éder Seger, eu estou com dó dele. Mas fazer o quê? E é um prazer muito grande ter conosco aqui na Rádio Marupá. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, Éder. Bom dia, meu amigo Vilmar, e a todos os telespectadores e ouvintes da rádio. Então, a gente tem que pensar bem na vida das pessoas. Só fazer uma correção aqui. Eu fui delegado regional durante 2 anos e meio aqui em Sinop e saí da delegacia regional, abri mão do cargo para disputar a eleição para deputado estadual. Sim. E após a disputa da eleição, eu fiquei um tempo aqui em Sinop e por conta de divergências internas na própria Polícia Civil, na verdade, algumas perseguições que me tentaram me remover para
Pontes de Lacerda e acabaram me removendo para Itaúba e hoje estou trabalhando em Itaúba. Adoro Itaúba, é uma ótima cidade, mas a minha casa é Sinop, moro aqui. E por conta, muitas vezes, de você ter um posicionamento como eu, de sempre falar o que pensa, defender o que é correto, muitas vezes você faz muitos inimigos, mesmo internamente dentro da Polícia Civil e também na vida política. Então, infelizmente, eu não estou trabalhando em Sinop neste momento por conta de uma certa perseguição que eu estou sofrendo aí já há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu só posso também fazer aqui a minha defesa, doutor. Eu estou na imprensa aqui em Sinop há 30 e poucos anos, né, Vilmar? Mas eu estive fora recentemente, doutor, 1 ano e 4 meses. Eu dei uma de doido e fui ser empresário do ramo de choperia. Legal. Aí montei uma choperia lá no Carandá Shop, fiquei 1 ano e 4 meses completamente isolado das informações. Os meus colegas que diziam, meus amigos, sequer apareciam lá para tomar um chopp. Eu botei uma choperia, eu falei, 30 anos, muitos amigos, eu fui ricar da noite pro dia. Sabe quem não apareceu lá? Meus amigos. Aqueles que eu sempre achava assim, esses aqueles, um ou outro, assim, tipo o Éder foi, Vilmar me ajudou bastante, mas a gente contava com milhares, né? Sim. Enfim, não apareceu dezenas. Então, eu ainda, né, eu disse há dias atrás para a assessoria de uma determinada situação aí, gente, eu estou chegando, aliás, estou voltando, né? Estou voltando. E eu confesso para o senhor que eu estou ainda lá no Sérgio Ribeiro, lá atrás do delegado regional de Sinop. Não, então, não foi a minha intenção corrigi-lo, não. É porque na Polícia Civil nós temos uma questão que chama hierarquia e disciplina. Sim. E eu poderia acabar sendo punido por dizer que sou delegado regional. Sim. Eu então só fiz questão de corrigir para não gerar mal-estar. Hoje o delegado regional aqui é o Douglas Turibe. E eu fui delegado aqui com muito orgulho. Gostaria de estar trabalhando aqui em Sinop. Não foi por minha vontade que eu fui removido para trabalhar em Itaúba. Na verdade, dentro da Polícia Civil também tem questões políticas e a Polícia Civil foi usada, no meu caso, para fazer uma vingança, e essa vingança foi feita contra mim, me removendo daqui. Eu era um delegado que, se você olhar os meus trabalhos aqui nos últimos 6 anos, o que mais combateu as quadrilhas e o crime organizado aqui dentro de Sinop, com mais operações, possivelmente fui eu. Então, eu só quis fazer essa consideração para a gente evitar mal-estar. Com certeza, doutor. Mas me perdoe. Estamos todos em paz, né? Mas vamos falar, eu tenho colocado aqui sempre, o doutor, vamos chamar como doutor, delegado? Me chame de Sérgio, de delegado, fique à vontade, eu não tenho esse tipo de vaidade de achar... Sabe o que eu fiz? Às vezes eu fico meio confuso com os caras, na realidade a gente, né, da imprensa, a maioria da imprensa comete grandes equívocos. Aí, doutor, eu acho que é quem faz medicina, né? Delegado é doutor também. Mas, na verdade, como é que surgiu isso? Isso é uma questão cultural, né? Né? Porque, na verdade... a questão dessa forma de tratamento surgiu no decorrer da nossa história. E se a gente fosse olhar corretamente mesmo, só seria chamado de doutor aquele indivíduo que faz a faculdade, faz mestrado e depois faz doutorado. Sim, sim. Esse é o doutor na prática hoje. Só que, por uma questão cultural e de respeito, as pessoas chamavam o médico, era o bancário, sim, o advogado. Ou seja, bastava estar com uma gravata e um paletó. Doutor. Era um país de doutores, né? Exatamente. Então, é uma forma de tratamento que revela um traço da nossa cultura. Sérgio, vamos fazer o seguinte, a gente tem o intuito, inicialmente, claro, de descontrair o que for possível, até mesmo porque, na maioria das vezes, geralmente quando a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo, as pessoas ficam muito presas, aquela coisa toda. E eu sempre disse que aqui o nosso intuito na Marupá é fazer com que a pessoa se sinta lá no aconchego da sua casa, conversando com o amigo, batendo papo, trocando ideia e expondo aquilo que você pensa, o seu ponto de vista. E eu tenho feito questão de pedir para os amigos que têm vindo para falar um pouco da sua história. O Sérgio não surgiu do nada, surgiu porque teve uma ideia, teve uma intenção, entrou na polícia porque sempre a admirou, enfim. Eu gostaria que você contasse um pouco da tua história para as pessoas que estão nos ouvindo, como que surgiu
o hoje delegado Sérgio Ribeiro, para que as pessoas entendam melhor? Então, eu sou oriundo do estado de Goiás, de uma família muito humilde. Eu estudei a vida toda em escolas públicas e a chegar aos 15 anos de idade, a minha cidade é uma cidade de 3 mil habitantes e ela não tinha mais condições de fornecer estudos para quem queria continuar brigando para se formar, para ter um curso superior. Por conta disso, eu acabei passando em testes seletivos de outras escolas, em outras regiões, e por fim fiz o primeiro grau em Portelândia, que é uma cidade de 3 mil habitantes. O segundo grau fiz na Escola Técnica Federal de Goiás e acabei passando no vestibular na Faculdade Estadual de Maringá, aonde eu morei, cidade que eu morei 10 anos. Você faz faculdade e a gente de família oriundo de família mais humilde, que tem que brigar muito para crescer, para melhorar de vida, para ter oportunidade, a gente vai para onde as oportunidades aparecem. Aí Maringá dispunha de um número de universidades favorável e de uma universidade pública muito boa, que é a Universidade Estadual de Maringá. Eu acabei indo para lá, passei no vestibular na faculdade, na Universidade Estadual de Maringá e fiz o curso de Direito. Após fazer o curso de Direito, você começa a prestar concursos, né? Porque alguns vão para advocacia, outros vão trabalhar, ser empresários, ser consultores, outros vão dar aula, fazem mestrado, doutorado para seguir a docência. E eu fui para o concurso público. Passei no concurso no Paraná, em Santa Catarina, e o terceiro concurso que eu passei foi aqui no estado de Mato Grosso. Desde o início, escolhi o Nortão, fui lotado 6 anos na cidade de Colíder. É uma cidade que eu adoro e amo também, a população muito, muito acolhedora, tenho grandes amigos lá, aliás, é uma cidade que eu amo de paixão. E de Colíder eu vim para Sinop há 7 anos atrás, onde me estabeleci, onde eu pretendo residir e criar minha filha. Eu tenho uma filha de 6 meses, minha primeira sinopensezinha aí, e pretendo residir aqui. E aí fiz esses 13 anos de trabalho, me estabeleci em Sinop há cerca de 7 anos e um pouco, quase 8 anos, e estou trabalhando aqui. Amo essa cidade, me estabeleci aqui, resido aqui, tenho casa aqui, e por conta de todas essas situações acabei chegando, trabalhei como delegado, toquei várias investigações aqui, principalmente ao combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado. A gente entende que a criminalidade, ela inicialmente aflige as pessoas mais humildes. Se você olhar a história do crime organizado, ela sai dos bairros mais humildes para depois atingir as classes com maior poder aquisitivo. E por conta de o tráfico ele não ter limitações, ele viciar o traficante, ele trata o usuário como um objeto para ele adquirir dinheiro. Então ele vicia crianças mais humildes, crianças da classe média, crianças da classe alta. E quando um cidadão ele está viciado em entorpecente, às vezes você destrói o futuro de uma família. Quantos jovens aí, antes de serem usuários de drogas, eram ótimas pessoas e que destruíram a sua personalidade, a sua vida, ao entrar para o mundo do crime através do uso de entorpecentes. Então eu dediquei minha vida aqui, entrei para a polícia. Um dos motivos que me fizeram entrar para a polícia foi para combater o crime organizado e principalmente para combater o tráfico de drogas. Eu tenho 42 anos, nesses 42 anos, se você olhar para o nosso passado, principalmente para quem saiu de onde eu saí, de uma família muito humilde, você vê que muitos dos nossos amigos que não tiveram oportunidades, amigos e conhecidos, acabaram indo para o mundo do crime ou desperdiçaram sua vida usando drogas. Então, para combater esse tipo de coisa, porque
muitas vezes o pai e a mãe, eles estão vulneráveis. Sim. O que a gente vê nos bairros mais humildes? Muitas vezes o pai e a mãe saem muito cedo para trabalhar, fica o filho mais velho cuidando dos filhos mais novos, ou uma vizinha indo na casa cuidando, e a pessoa acaba abrindo oportunidade para que os criminosos muitas vezes se aproveitem até sexualmente. Se você olhar o número de estupros de vulnerável que tem, né, nos bairros mais carentes, você vai se assustar, que é indivíduos se aproveitando sexualmente de crianças e adolescentes para a prática de sexo. Então, essa exploração, esse tipo de situação que ocorre com as pessoas, me fez lutar muito para combater o crime. Infelizmente, 98% da nossa comunidade, 99%, são pessoas honestas, mas nós temos 1% das pessoas que decidem não enfrentar o trabalho e que procuram no crime o seu meio de vida. E para sobreviver, destrói muitas vidas através de roubos, assaltos e tráfico. Doutor, é claro que o senhor, nessa trajetória, o senhor acabou parando em Colíder, né? E a gente sabe muito bem, hoje quem acompanha a gente aí sabe, que o doutor Sérgio Ribeiro surgiu quando estava em Colíder, devido às redes sociais que foram realmente se expandindo cada vez mais, e de repente surge lá um vídeo de um delegado altamente revoltado contra tudo e todos, porque cansado de procurar fazer o bem, quer dizer, um fazendo bem, 10 querendo fazer o mal, e aquilo realmente trouxe à tona e trouxe a conhecimento do público o delegado Sérgio Ribeiro, e aí a sua trajetória está aqui até hoje, que para quem acompanha hoje fica bem mais fácil em entender. Diria que Colíder foi aquela águia que pegou o seu filho e falou: bicho, agora você tem que voar. Zup, e jogou você na rede? Sim, concordo com essa avaliação. Como eu disse, eu tenho um carinho enorme por Colíder, amo aquela cidade, fiz muitos amigos ali. Ali eu aprendi a ser delegado de polícia. Ali a população de Colíder tem uma peculiaridade, ela é muito acolhedora, Sim. te acolhe muito bem. Eles te dão confiança, te ajudam. E se você seguir bem, continuar sendo uma pessoa trabalhadora, honesta e fazer a sua parte, eles vão continuar te acolhendo. Mas eles te cobram resultados daquilo do seu trabalho. Então a Polícia Civil, a Polícia Militar em Colíder é muito cobrada, porque a população ela tem uma organização civil, Rotary, Lions, maçonaria, os demais clubes de serviço, sociedade civil organizada, a SIC, várias associações empresariais que cobram muito que a cidade tenha segurança, que tenha saúde, que tenha educação. E lá eu fazia um trabalho, quando eu cheguei a Colíder, você acredita que eu tinha um policial por dia? Uhum. Era eu e mais um policial que trabalhava na delegacia de Polícia Civil. E então, por exemplo, todas as prisões que a Polícia Civil fez naqueles 6 anos que eu trabalhei em Colíder, eu estava junto. Sim. E algumas que a Polícia Militar fez, eu também estava junto. Por quê? Porque eu não podia deixar o policial ir sozinho prender ninguém. Sim. E então eu fazia o trabalho administrativo da delegacia e fazia o operacional na rua prendendo os criminosos. Aliás, teve criminosos, até me lembro de uma parte, teve um dia que eu estava... saiu um mandado de prisão para um assaltante e nem sempre o servidor que você tem é aquele servidor que você desejaria. Você tem a maioria dos seus servidores são ótimos, mas você tem um ou outro que deixa a desejar. Porque sou empurrado, né? Top. Aí teve um dia que eu precisei prender um indivíduo lá. E o cara era assaltante. Falei, puta que pariu, como é que eu vou fazer para prender esse cara? Peguei a viatura, estava sozinho e fui no bairro lá. Era aquelas Palio e Candy branquinhas que a gente tinha. Nós insufilmávamos elas 100%. Então todo mundo que estava de fora da viatura, você não via quem estava dentro. Então você não sabia se tinha um, se tinha dois, se tinha 3 policiais ali. Uhum. E eu fui num bairro lá, que na época era o mais perigoso. Falei, cara, como é que eu vou fazer para prender esse bandido aí? E me lembro perfeitamente, encontrei ele jogando futebol na quadra de esporte lá perto. Eu falei, cara, eu não posso chegar aqui e falar parado, polícia, que eu tô sozinho. Eu cheguei e chamei, ô fulano, me ajuda me fala o endereço do... Inventei um nome de alguém lá. Me fala o endereço do indivíduo aqui, só preciso saber o endereço aqui. Você pode passar uma força aqui pra mim?
Aí o cara chegou, ele era assaltante. Na hora que ele chegou, eu saquei a arma, pararam de polícia. E a dificuldade, que é até engraçado, porque você vai... Você já se imaginou você sozinho, com a mão você tá segurando a arma, com a outra você tem que algemar o cara. Imagina. Aí é aquele... Você vai algemar, a algema tem aqueles 2 elos para algemar os 2 braços. Então você ficava naquela dificuldade. Algemei, coloquei no camburão, o assaltante. E dali eu saí voado, porque eu estava sozinho, né? Então a gente enfrentava condições muito adversas para ser policial. E diante disso você recebia as cobranças, porque existia aquela situação, você fazia todo esse trabalho, correndo esse risco, imagine, sozinho para prender um bandido, e de repente, mais cedo ou mais tarde, esse indivíduo estava na rua novamente, e você tinha que sair novamente com a caça dele. Foi nesse momento que você se colocou na condição, diz um amigo meu, fala assim, olha, eu sou igual passarinho, hein? Se começar a me apertar muito, eu vou abrir o bico. Aí começaram a apertar você, falou, sabe uma coisa, eu vou começar a abrir o bico aqui, porque a coisa não vai ficar só para mim, né? Eu até desviei um pouco a conversa, que você me lembrou de momentos assim muito ímpares da minha vida de delegado de polícia. E o que aconteceu nessa época? Eu era o único delegado para quase 6 cidades. E eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Aí o que aconteceu naquele dia ali? Aquele dia, nós estávamos lá e assim, você não combina com o bandido, né? Então você fala assim, ó, vou te prender de segunda a sexta, das 8 às 17. Não tem isso, né? Então apareceu a oportunidade, você vai lá e prende. Sim. E naquele final de semana, minha família não morava no estado de Mato Grosso. E veio para cá, para Colíder. E eu estava lá fazendo... queria ficar com a minha família, mas chegou um carregamento de droga na cidade. E a oportunidade que eu tive para prender o cara... Porque o tráfico, você tem que provar a materialidade. Se você não prender o cara com drogas, dificilmente você prova que ele é traficante. Então eu tinha aquela oportunidade de prender. Peguei meu único policial que eu tinha, e fomos prender, e ficamos o dia inteiro. Voltei para casa no sábado, fiquei até umas 10 horas trabalhando, 11 horas. Não consegui dormir direito. No domingo, eu continuei, porque como eu prendi tentei prender um dos chefes, né, porque na verdade o cara conseguiu fugir, que eu prendi ele mais à frente. Prendi a galera e tinha que correr atrás dos demais bandidos. Como ele sabia que eu tinha prendido aqueles, muitos daqueles iam fugir. Sim. Então nós começamos a ir atrás dos demais traficantes daquela quadrilha lá em Colíder. E vai atrás de um. Eu fiquei o domingo inteiro, até quase meia-noite, atrás de bandidos em Colíder. Aí, na hora que eu deitei para dormir, prender aquele flagrante que nós fizemos naquela madrugada, sim, eu pessoalmente não tinha cela à delegacia de Colíder. Eu levei eles para Terra Nova para ter uma cela adequada, que as celas de Terra Nova eram mais amplas, quando eu fui para cumprir, para aguardar o período de internação, quando eu voltei, que eu dormi um pouquinho para chegar na delegacia, não, à noite o policial me ligou de madrugada, quando eu voltei, o juiz soltou. Naquele momento eu estava muito cansado, estressado, eu falei pro policial, não soltou nada, rapaz. Ele falou, doutor, tá o papel aqui. Ele falou, desse jeito, está o papel aqui na minha mão. Eu falei, rapaz, você não sabe ler isso aí não, me dá isso aí. Você não sabe interpretar esse negócio aí. Não soltou, não. Aí, do jeito que eu acordei ali, que naquele dia eu não consegui dormir direito, do jeito que eu acordei, cheguei na delegacia, os jornalistas já estavam lá, e nós já tínhamos deixado as coisas tudo em cima das mesas lá. E quando do jeito que ele chegou e colocou o microfone na minha boca, aquilo lá foi natural. Eu explodi. Por quê? Eu respondia por 4 delegacias, eu não tinha férias, porque assim, era 4 delegacias, 6 cidades. Então era Terra Nova e Nova Guarita, Itaúba e Nova Santa Helena, Marcelândia e Colíder. Então, eu estava muito estressado ali. Aí chegou aqui, eles falaram, sabe quando o copo tá cheio e falta só a gota d'água? Aí aquilo ali, acabei explodindo e esse vírus viralizou. Eu até digo assim, talvez tenha sido até um pouco injusto com a juíza também, porque ela não era uma juíza ruim, era uma boa juíza, só que você decide, você acerta e você erra na carreira da gente. Sim. E nem sempre você acerta todas as vezes. Eu entendo que aquele caso ali era para ficar preso,
Mas a vida que segue, não tenho nada contra ela. Depois, vamos só. O Éder encontrou aí, até porque hoje a gente sabe que isso não é mais novidade. Antigamente eu não sei se antigamente era melhor, hoje porque antigamente você fazia a coisa aí, era quem viu, quem não viu, não viu mais. Isso. E hoje em dia não tem mais essa não, né? Vamos, depois eu quero saber do senhor. O que o senhor pensa em relação àquele Sérgio daquele tempo e o Sérgio de hoje? Vamos ver aí um pouquinho do vídeo desse momento que o doutor acabou colocando. Estressado, mal dormido, nervoso, chateado. E aí ele acabou soltando isso aí. Vamos ouvir. No sábado, eu e o investigador Carlos Eduardo saímos da delegacia para montar um procedimento que a gente chama na polícia de vigilância e campana. No momento em que nós fazíamos a campana, 2 adolescentes, 2 menores de 16 e 17 anos, que são 2 traficantes conhecidos aqui, há menos de 10 dias nós prendemos eles também por tráfico, esses menores, saíam da casa. Ao fazer a abordagem deles, encontramos essa porção de droga com mente nova e com um adolescente chamado Noinha, 50 gramas. Em virtude disso, como nós sabíamos de onde eles tinham saído, nós entramos na residência onde era a boca de fumo. Ao entrar na residência, que era uma boca de fumo, encontramos o outro adolescente, que é um adolescente conhecido como Boquinha. Boquinha é o cara da boca de fumo. O Boquinha é o cara que vende droga na boca de fumo. Chegamos lá e encontramos inicialmente, ao fazer a primeira revista, o Boquinha, o seu irmão maior, o Ailton, e a mulher dele. Encontramos mais de 2 quilos de maconha, encontramos 1 quilo de pasta base, meio quilo de pasta base, meio quilo de crack, encontramos várias trouxinhas também de cocaína, encontramos um revólver calibre 357, munições calibre 380, a mesma utilizada em assaltos, que tem uma pistola na rua aí sendo utilizada em assaltos. Em virtude disso, sendo 2 maiores e 3 menores, nós fizemos a prisão. O delegado optou por prender os maiores e apreender os menores. Quer dizer, prender os maiores e prender os menores. Nós queríamos tentar uma vaga lá no Pomeri, em Cuiabá, para esses menores, lá no Pomeri. No entanto, em menos de 24 horas, a juíza entendeu que isso daqui não era caso de internação. Quer dizer, um adolescente com uma arma de uso restrito, um 357, com 3 quilos de maconha, de pasta base, com várias munições, não é motivo para internação. Vou ler para não dizerem. Analisando minutantemente os autos, entendo que assiste razão ao promotor de justiça, pois também entendo que por hora não há motivos para a decretação da internação dos infratores. Acharam que isso daqui não era motivo para prender os menores. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte: a Polícia Civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, em menos de 24 horas eles serem colocados na rua. É dizer para os criminosos de 16 e 17 anos, vocês podem andar armado com arma de uso restrito, vocês podem vender maconha para as crianças nas escolas, vocês podem vender cocaína para as crianças na escola, vocês podem viciar os adolescentes, vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. Então, se é para soltar em menos de 24 horas, a Polícia Civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. E quando você estiver sofrendo com assalto, com estupro, com assassinato praticado por menor, procure o fórum, procure a juíza que soltou. Não procure a polícia, que a população vem bater na delegacia, a população vem bater no quartel da Polícia Militar, na Polícia Civil. E ninguém vai bater lá no fórum, porque quem atende o povo é a polícia. No fórum ninguém atende a população. Então a população vem cobrar da polícia, e não cobra de juiz, não cobra de promotor, não cobra de ninguém. Procure a justiça. Não é para procurar a polícia.
Então, eu lamento muito uma situação dessa, o crime só pode prosperar. População, vocês me desculpem, eu gostaria de encerrar pedindo ao meu chefe que me transfira para uma delegacia onde os bandidos, para uma cidade onde os criminosos, sejam maiores ou sejam menores, eles fiquem presos. Porque senão, vocês vão destruir um delegado que trabalha, um delegado que tem vontade de trabalhar. Porque, para quê? Para quê? Ficar fazendo esse esforço total, ficar o final de semana aqui, sábado, domingo, para chegar e soltar todo mundo? Na realidade, veio ao encontro daquilo que a sociedade sempre gostaria de ouvir de uma autoridade. Porque não é fácil, né? Se você parar para analisar, aí você pergunta, tá, e hoje como é que tá? Hoje continua basicamente da mesma forma, se não pior, né? Até porque hoje a bandidagem está um pouco mais evoluída do que naquela época. Agora eu estava vendo aqui, doutor Sérgio, algumas coisas mudaram. Dentre elas, aquele cabelo que realmente estava estiloso, né? Parecendo mais um Leonardo DiCaprio, qualquer coisa nesse sentido aí. Mas ali, o que o Sérgio hoje diria para aquele Sérgio daquela época lá? Então, cara, a gente muda, a gente amadurece. O Sérgio daquela época ali, ele era... Eu sou ainda um guerreiro, mas ele era... O Sérgio daquela época ali, ele brigava demais para proteger as pessoas. Coloquei muitas vezes a minha vida em muito risco para prender a galera que estava cometendo crimes. Quando eu passei no concurso para delegado, sabe quando você está realizado com a coisa? Quando você encontra uma profissão que era aquilo que você queria. Sim. E que você se sente bem fazendo. Aquilo ali, para mim, era uma forma que eu encontrei de realizar o sonho de fazer o bem para as pessoas. E eu brigava mesmo. E quando vim para Sinop também era do mesmo jeito. Sabe por que o amadurecimento vai ensinando para a gente? As coisas vão mudando aos poucos. A sociedade demora muito tempo para evoluir e entender. Nós passamos por um processo em que a proteção ao criminoso ela era desmedida. Sim. Embora nós ainda não revertemos essa tendência. Vamos dar um exemplo. Em menos de um ano foi aprovada uma lei, chama Nova Lei de Abuso de Autoridade. Por exemplo, aquela prisão que eu fiz ali não seria possível hoje. E aqueles indivíduos realmente eram criminosos perigosos. Depois daquilo lá, eu prendi eles na terça, eles foram soltos na segunda, 2 dias depois, terça ou quarta, eu os prendi de novo e ficaram 45 dias internados. Depois disso, eu fui removido, vim trabalhar em Sinop e passado um... A sua remoção para Sinop foi em virtude disso aí? Do fato de você ter... Porque no final do vídeo você disse assim, olha, por favor, me transfiram daqui, eu quero ir para um lugar onde os bandidos são de maiores, porque... A sua transferência para Sinop foi em virtude disso? Foi naquela situação, foi pouco tempo depois, que aí possibilitou. Eu acabei escolhendo vir morar em Sinop e comecei a fazer meu trabalho. Mas o que acontece ali? Aqueles indivíduos ali, eles assassinaram. Depois disso, fizeram um latrocínio lá. Um moleque, um menino. Ó, pra você ver como é que é a vida, né, cara? E aqueles mesmos meninos que eu prendi ali, passados menos de 6 meses, 1 ano, que eles prendi eles depois, 1 semana depois, ficaram um tempo presos, foram soltos. E depois que eles foram soltos, passado poucos meses, eles assassinaram um engenheiro. Você pensa o seguinte, olha o caso desse menino que foi assassinado em Colíder, com requintes de crueldade. O pai deu uma caminhonete para ele. Você pensa assim, seu filho se forma em engenharia, faz tudo certo, não usa droga, é trabalhador, veio trabalhar na construção da usina hidrelétrica, o cara é engenheiro da usina hidrelétrica de Colíder, que estava sendo construída, e de repente 2 adolescentes visando roubar a caminhonete dele, que vão lá, rendem o menino, deram tiros nos olhos dele, assim, ó, mataram ele para roubar uma caminhonete. Então, talvez, olha o que é a lei brasileira, cara. A lei e a nossos políticos, porque nós não temos estrutura para prender adolescentes até hoje. Vamos fazer uma pergunta. Sinop tem lugar para internação de adolescente infrator que cometeu crime? Não. Não tem. É meia dúzia de vagas ali que não comporta. Aí o que acontece? A polícia fica a polícia militar, a polícia civil,
prende, solta, prende, solta, prende, solta. E você, quando você chega você tá ali lutando, brigando, chega uma hora que você não aguenta mais. A polícia, ela de um sonho, muitas vezes ela se transforma num fardo. Por quê? Porque você não consegue ter respaldo legal, você não tem proteção dos órgãos, dos demais órgãos, sejam eles no Poder Judiciário, sejam no Executivo ou no Legislativo. Você está exposto. Vou dar um exemplo. Com essa nova lei de abuso de autoridade, digamos o seguinte, que o indivíduo invada a sua casa. A pena dele vai ser de 1 a 4 anos, agora. Sim. Agora, sem ser aquele que ele rende com você com a arma, o furto. O policial descobre quem é o bandido. Sim. Sabe que ele está na casa tal. Tem menos de 24 horas. Teoricamente, ele está em flagrante, porque possivelmente ele vai estar com os produtos do crime. Sim. Ele pode ter visto a imagem numa câmera, que se ele entrar na casa lá do indivíduo, e o indivíduo, se ele tivesse sido espertão, digamos que ele não tenha furtado a casa, feita a mudança, sim, e não tenha levado uma agulha para casa dele. Mas foi ele que praticou o crime. Sim. Digamos aqui 2 horas depois, para não questionar o flagrante. 1 hora depois, você descobre que ele está na casa dele. Mas não... Aí o policial entra para tentar prender o bandido, porque teoricamente estaria em flagrante, viu que tem uma imagem tão boa quanto esta nossa aqui, viu que o indivíduo é aquele, ele entra. Se ele não aprender nada ali, vai ser difícil ele manter o cara preso e possivelmente quem vai responder por abuso de autoridade uma pena maior do que a do bandido. Então, quer dizer, o bandido entrar na sua casa e furtar e não ficar com nada dele e vender tudo de imediato, e ele vai ter uma pena. O policial entrou para prender sem mandado, não encontrou nada, ele vai pegar e responder um processo, vai possivelmente ser demitido e vai ficar preso mais tempo que o bandido, cara. Aí o que o policial fica? Ó, que você coloca. Onde você coloca o policial? O policial pensa assim, cara, eu vou entrar numa viatura aqui, arriscar minha vida, arriscar tomar um tiro. E eu tô suscetível a ser. Por exemplo, um crime que. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje, acabou. O policial tá lá, o bandido tá com o celular ali roubado na mão, ou que esteja Sim. na posse dele. O policial chegou lá, acessou o celular do cara ali, ele respondeu uma pena de 1 a 4 anos, acabou. Hoje, sabe por que aconteceu com nossos políticos, nossos congressistas? Essa nova lei de abuso de autoridade, eles foram fazer uma vingança contra o Sérgio Moro. Então eles foram aprovar essa lei porque eles estavam se sentindo incomodados pelos juízes, pelos promotores e pelos delegados que combatem a corrupção. Ao aprovar essas leis, foi querer fazer uma vingança. Mas quando eles foram fazer essa vingança, e foi ano passado. Sim, sim. Olha, cara, como é que pode um troço desse? Nós elegemos 250 novos deputados federais. Quer dizer, nós trocamos 50% e foi a unanimidade. Sim. Foi a unanimidade. Ninguém votou contra essa lei de abuso de autoridade. Ninguém. Teve políticos que falou assim, depois que aprovou, falou, eu fui contra isso, é um absurdo. Mas delegaram a autoridade para os líderes votarem a lei, e os líderes votaram a unanimidade e aprovou uma lei que hoje amarrou os braços dos policiais. Os policiais hoje, eles estão suscetíveis a serem penalizados com penas maiores do que a do furto. As penas dos policiais por abuso de autoridade, de muitos daqueles crimes, são maiores que a do furto. Quer dizer, o policial sai de casa, hoje a possibilidade dele prender sem correr risco nenhum de ser processado é só uma. Ele pegar o cara lá na hora que o cara está fazendo. Porque se ele for pegar depois, só com mandado. Aí você vai ter que procurar o delegado vai ter que fazer uma petição para o juiz, o promotor vai ter que manifestar, e depois que você vai pedir que você vai conseguir entrar na casa do indivíduo. Se já era difícil prender ele em flagrante naquela circunstância, depois desse lapso temporal, vai ficar muito mais difícil. Uhum. Então, quer dizer, o tempo passa,
Nós, a população, nós mudamos, elegemos um, elegemos outro, e parece que as coisas não mudam, cara. Como é que pode? Foi em 2019 aprovada essa porcaria dessa lei, e agora nós estamos submetendo. Eu sentei com meus policiais, porque eu já fui bastante processado. Sabe qual é os processos meu? É defender o cidadão. Por exemplo, uma mulher vai lá, denuncia que a filha do vizinho está sendo estuprada pelo padrasto. Cara, você tem duas opções nesse momento. Você pode esperar todos os trâmites, e eu me emociono com esse negócio, ou você pode meter o pé e falar assim, foda-se, desculpa o palavreado, mas eu não vou deixar uma criança ser estuprada mais um dia, não. Aí você vai lá, entra e, digamos, outro dia aconteceu isso comigo, em Sinop. Tivemos um caso parecido, e rodando no WhatsApp, denúncia de estupro. E aí? Só que o que acontece? Nem todos os estupros, eles deixam marcas. Por exemplo, se o estuprador colocar a criança para fazer sexo oral nele, não vai ter lesão. Sim. Então nem todos os crimes você consegue provar. Mas você, como policial, você tem que tomar uma decisão. Ou você combate o crime e busca proteger quem mais precisa, que é a população, ou você segue estritamente os trâmites legais e deixa as pessoas. Eu sempre fui para a guerra. Por quê? Porque eu acho inconcebível que você tenha uma denúncia de uma pessoa que está estuprando uma criança e você tenha que tomar todas as cautelas do mundo para proteger o criminoso. Olha, gente, eu estou conversando aqui com o Dr. Sérgio, para você que está aí conosco na Marupá, nossa programação que vai todos os sábados neste horário das 9 às 10h30. E é claro que, como eu disse já inicialmente, é um bate-papo aberto, um bate-papo descontraído, onde que a gente pode deixar a pessoa, o entrevistado bem à vontade, como o Dr. Sérgio está aqui. E eu tenho colocado sempre o seguinte, Sérgio, infelizmente, né, nós que estamos aí à mercê da bandidagem, porque infelizmente nós estamos, né, e eu tenho colocado 3 adjetivos para o Brasil que eu acho que é impossível, parece que não tem, isso é pior do que qualquer tipo de coronavírus que possa aparecer, que é demagogia, hipocrisia e impunidade. Nós vivemos num país de impunidade, porém, impunidade para aqueles que realmente só fazem o mal, né? Sim. Parece que aqueles que querem fazer o bem, esses são punidos. É tanto que nós estamos aí, inventaram, além dessa questão da lei de abuso de autoridade, tem também aquela questão da audiência de custódia. Sim. Aí, às vezes, as pessoas escutam, não falam, mas o que é isso? Eu já tenho tentado dizer nos programas, gente, a lei de custódia que fala, olha, audiência de custódia nada mais é do que o Sérgio, delegado, prende o bandido, leva na delegacia, escuta, e ele se senhor, não senhor, se senhor, não senhor, se senhor, não senhor. Dali da delegacia, o Sérgio determina que ele seja encaminhado para um presídio. Mas ele tem que passar pela audiência de custódia para o juiz ter a certeza de que ele não foi maltratado pelo Sérgio, pelo policial que prendeu. Escuta, o senhor policial bateu no senhor? Não, senhor. O delegado lá falou alguma coisa, o senhor não gostou? Não, senhor. Quer dizer, são coisas assim absurdas que não dá para nós acreditarmos que o país, se não tiver uma mudança radical, isso possa realmente ter um rumo diferente, né? Então, hoje, por exemplo, lá atrás, há quantos anos você escolheu ser delegado? Já tem 13 anos. 13 anos delegado. Eu tenho certeza que outros policiais também. Quer dizer, você prestou um concurso, você entrou pelo sonho. Como o Sérgio disse aqui, qual que é meu sonho? Porra, defender a sociedade, o cidadão de bem, pai de família, a criança. Não sei se hoje, com tudo isso que está aí, né? Lei de abuso de autoridade, audiência de custódia, impunidade, safadeza, pilantragem, roubalheira, vagabundagem, se de repente tivesse que escolher ser delegado, o Sérgio escolheria novamente. Não sei, viu? Não sei. Eu acho que poderia ter priorizado outros concursos. Não porque é muito desgastante ser policial, cara. Eu quero que
aproveito essa oportunidade para agradecer a todos os policiais civis, militares, aos homens, aos bombeiros, agentes prisionais, que colocam suas vidas em risco para proteger a comunidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nós, da Polícia Civil, nós prendemos. Nós, da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós prendemos. Isso ainda tem um coitado do AGPEM, que ainda tem que cuidar desse criminoso lá naquela cadeia lá, tratar ele como... parece que alguns políticos querem que os presídios se transformem em hotéis. Porque o presídio, ele não tem que ser confortável, cara. O presídio é pro cara aprender que ele tá ali naquela situação desagradável. Porque ele escolheu e... Porque ele praticou, ele Exatamente. fez uma coisa errada. Sim, sim. Se tivesse obedecido às leis, ele estaria livre trabalhando. E as pessoas, elas pensam assim, e venderam, e esse é um discurso da esquerda que vendeu durante muito tempo, falando assim, o cara... ele virou bandido porque ele não teve oportunidade, porque ele é pobre. Não, mentira. 98% da população humilde é honesta. O cara que fala isso, ele tá querendo dizer que a criminalidade é sinônimo de pobreza e de desigualdade social. E não é, isso é mentira, é escolha racional. O que eu quero dizer com escolha racional? O indivíduo, ele faz o seguinte: entre ele roubar uma caminhonete e vender ela por 30 mil no Paraguai, e trabalhar, às vezes, 30 meses, porque às vezes não tem qualificação, 30 meses para conseguir os mesmos 30 mil, ele pega, rouba a caminhonete e vende por 30, e tenta vender ela por 30 mil no Paraguai. Para tanto, ele pega e tira a vida de uma pessoa, ou de duas, ou de três, para conseguir o intento dele. A escolha é racional. Entre fazer o bem e fazer o mal, o indivíduo escolhe, porque ele poderia ter escolhido estudar, procurar um trabalho, fazer uma faculdade, como aqueles 98%, 99% daquelas pessoas das comunidades mais humildes são as primeiras vítimas do crime, fazem. Sim. A pessoa, quantos pais que eu não vi aí, por exemplo, essa questão do estupro de vulnerável é muito séria, cara, porque as pessoas, elas não têm ideia da quantidade de estupros de crianças que existem, por exemplo, na nossa cidade. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, os dois trabalham, os dois não ficam em casa, às vezes o cara sai, muitas vezes o cara sai 4 horas da manhã para ir trabalhar, cara, fazer aqueles turnos de frigoríficos, e aí sai os dois para tentar dar uma vida melhor pros filhos. Aí vem um vagabundo, um pilantra, um bandido e vai lá e estupra uma criança. Cara, aí você quer dar para esse cara... Você quer dar para esse cidadão um hotel para ele, ar-condicionado, TV, frigobar, aí vamos parar de trabalhar e transferir para o presídio, pô. Exatamente. Doutor Sérgio, eu tenho aqui, são 9 horas e 58 minutos. Para você que está nos acompanhando aí através da rádio Marupá e também através dos Facebooks, nós estamos conversando hoje com o doutor Sérgio Ribeiro, que é delegado da Polícia Civil, mas que atua em Itaúba, tá? Eu tenho aqui só... que depois dessa meia hora para frente, nós vamos entrar para o lado político, né, da coisa. O Nelson Luiz Lindani diz assim: bom dia, olha, admiro muito o doutor Sérgio, ele tem muita capacidade e competência para fazer aquilo que é certo e não tem medo. Parabéns, doutor Sérgio. Aí eu tenho aqui, o Nelson Luiz, tá falando isso. Aí eu tenho aqui o Márcio, o Márcio, ele tá me perguntando, aí ele falou, vamos aproveitar... Nós estamos aí, né, neste ritmo de delegado. Uma pergunta ao doutor. Recentemente, me envolvi em um acidente de trânsito sobre o efeito de álcool. Entendi. No qual fui detido. Estou respondendo a um processo pelo qual o mesmo ainda está em trânsito. A pergunta é, se eu prestar um concurso para a Polícia Judiciária Civil e passar, poderei recorrer para uma possível posse de cargo? Poderá sim, porque na verdade não tem trânsito em julgado, na verdade o menino aí ele é primário, né, provavelmente, e assim, nesse caso aí, é um indivíduo que ingeriu bebida alcoólica e causou um acidente, não é um assaltante, não é cometeu um crime, sim.
Mas nesse caso, até transitar julgado, poderá sim passar no concurso sim ainda e assumir o cargo sim. É dizer que tem que passar no concurso, companheiro Márcio. Bom dia, meu caro Vilmar Mendes, estou sempre acompanhando vocês aí no debate. Um abraço para o Urbano Neto também, que está acompanhando a gente. Obrigado, viu, Urbano? Doutor, pode tomar uma aguinha tranquila agora, que eu vou só rapidamente aqui fazer mais um comentário, dizer para vocês que todos os sábados, neste horário, nós estamos aqui das 9 às 10 horas e 30 minutos. Isso determinado por mim, mas quando a entrevista é boa, aí o Vilmar e o Éder que determina, né? E pelo jeito eu acho que a carruagem hoje vai andar um pouquinho mais aqui, né? Nós já tivemos aqui várias autoridades, já temos o próximo entrevistado no final do programa, já vamos também dizer para você quem vai estar conosco. E vocês que nos acompanham aí, a Rádio Marupá é uma rádio web que hoje no estado de Mato Grosso está entre as 15 mais acessadas. Aqui na região norte nós estamos em 6º lugar e aqui na cidade nós estamos na 2ª colocação. É um trabalho que a gente está fazendo, é uma semente que nós plantamos. Não é a semente do Valdomiro lá não, viu? É uma semente, não é a semente do Valdomiro lá para salvar o coronavírus, não. É uma semente que nós estamos plantando e ao pouco vai crescendo. E nós estamos tendo o privilégio de receber personalidades importantes do nosso estado, do nosso município. E hoje nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Ribeiro, volto a repetir, delegado da Polícia Civil aqui do estado de Mato Grosso. Prestou um grande serviço na cidade de Colíderes, teve uma grande passagem, porque para você ter provas de que você faz um bom trabalho, é você ter acessibilidade por onde você passou, né? Quando você passa em alguns lugares que você volta e as portas estão fechadas, não fique jogando pedra em ninguém. É você que fechou aquela porta, talvez não saiba por quê, mas você fez um trabalho mal feito e acabou fechando uma porta. E quando você faz o trabalho bem feito, às vezes você imagina, puxa vida, será que eu volto? Você vai encontrar com toda a facilidade a acessibilidade. O doutor Sérgio já disse aqui no início, residente de Sinop, morador de Sinop, filha sinopense, quer dizer, e hoje tem o reconhecimento das pessoas pelo que a gente está vendo. Por quê? Porque fez um trabalho de linha reta, um trabalho com o objetivo de fazer aquilo que lhe compete à profissão, né? Como ele disse, nem sempre compreendido, porque infelizmente hoje, eu sempre tenho procurado diferenciar isso, eu tenho dito para os meus amigos, para aqueles que às vezes gostam ou não gostam, você interpreta as coisas como você quiser. Eu não interpreto críticas, eu encaro críticas como verdades que na maioria das vezes tem gente que não gosta de ouvir, né? Tem pessoas que querem que você fale aquilo que ele quer ouvir, mas eles não querem que você fale aquilo que você necessita ouvir, né? Eu não fico nem um pouco preocupado com as pessoas. Você criticou fulano? Não critiquei ninguém, eu só falei a verdade e, infelizmente, é o jeito de ser. O doutor Sérgio tem essa linha de prezar a verdade, a liberdade, mas não entendem assim e existem as perseguições, né? E as perseguições, porque você tem que estar preparada para esse tipo de coisa, né? Olha, são 10 horas e 3 minutos. Doutor Sérgio, vamos entrar agora naquele assunto. Depois de tudo isso, e sabendo que o senhor, é claro que o senhor um homem inteligente, estudado, com faculdade, sabe que a nossa política, e aí eu não digo a política, eu vou mudar aqui, não é nada a política não, porque a política ela é necessária na vida do cidadão. Nós temos que fazer política sempre, a gente está cansado de ouvir falar política em casa, política com filho, política. Você tem que fazer política até com o cachorro. Você tem que enganar o cachorrinho lá, trocar uma ideia com ele, dar uma bolinha para ele brincar, para ele não fugir. Mas os agentes políticos, de um modo geral, no nosso país, caíram num descrédito fora do comum. Mas necessário? Eles fizeram por onde? Né? É aquela velha história que o doutor estava falando agora. O cara, ele foi roubar porque não teve oportunidade, estava passando dificuldade. Não, ele quis roubar, ele foi roubar. O político caiu no descrédito, porque... Não, ele entrou no descrédito porque ele quis, porque ele não foi colocado lá, e nem nas promessas que ele fez, assim, olha, gente, eu estou entrando aqui, quero ser isso, porque eu quero roubar, quero assaltar, eu quero ser corrupto, quero fazer isso. Não, o cara escolheu.
A política é necessária, mas é preciso que você tenha linha para seguir nela. E mesmo sabendo de tudo isso, desse descrédito que o político no nosso país conseguiu alcançar, o senhor se determinou a entrar na política. Recentemente, na campanha passada, o senhor foi para a disputa a um cargo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Pelo visto, o senhor não se decepcionou tanto, né? Porque é tanto que o senhor está aí novamente com as pretensões de um futuro aí político pela frente. O que acontece? Olha como é que é a vida. Eu gostaria que nossos políticos tivessem uma qualidade muito melhor. E que as nossas leis, os nossos problemas já tivessem sido resolvidos há muito tempo. E que nós tivéssemos um país desenvolvido, onde os recursos que foram tirados de nós via impostos para serem aplicados na saúde tivessem sido aplicados, que os que foram tirados para a segurança tivessem sido aplicados na segurança, os para habitação na habitação, para infraestrutura na infraestrutura. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. E o que você falou é a mais pura verdade. O descrédito da classe política é por conta das condutas que eles mesmos praticaram. E a gente fica vendo agora, nós estamos passando por um momento que você fala sobre, todo dia, você liga a televisão, o que se fala, a notícia é número de mortos, pessoas contaminadas por um vírus que não é nosso, que foi importado, né? E a gente fala assim, ó, nós precisaríamos estar parando o comércio, parando essas coisas para enfrentar uma situação como essa? Talvez não. Talvez não, se os nossos predecessores, aquelas pessoas que nos antecederam, sim, tivessem feito o dever de casa ao invés de roubar o dinheiro da saúde. Talvez se nós tivéssemos aqui em Sinop 100 UTIs equipadas, hospitais públicos de atendimento com qualidade, uma política de endemias, se nós tivéssemos uma política na área da saúde séria, se nós tivéssemos, os investimentos tivessem dado resultado, nós poderíamos estar enfrentando isso como a Alemanha enfrentou, como a Coreia do Sul enfrentou, como outros países enfrentaram. Mas aqui nós não temos nem plano de contingência. O que é um plano de contingência? É aquele negócio é um plano que você faz assim, pensando assim, olha, se acontecer um desastre, se alguém colocar uma bomba numa hidrelétrica, se acontecer de ter um terremoto, se acontecer um desastre, se tiver uma epidemia que o vírus mate, por exemplo, 50% da população. Você parou para pensar que poderia ser pior? Por exemplo, esse vírus, que é o coronavírus, que é o Covid-19, nomeado assim, qual que é a grande característica desse vírus? Não é a letalidade. Ele é transmissível muito fácil. Sim. Ele se transmite muito fácil. Mas já parou para pensar, se um vírus como aquele que é o Ebola, que mata de cada 10 contaminados, mata 5 ou 6, quer dizer, 50% ou 60% das pessoas que pegarem o Ebola falecem. Você imaginou se fosse um surto de um vírus desse? Nós todos estaríamos mortos, porque o nosso sistema de saúde, os nossos políticos, as nossas autoridades responsáveis pelo sistema não tinham um plano de contingência. O que é um plano de contingência? É aquelas providências que você prepara para tomar, mas você prepara, mas você prepara para não fazer. Sim. Mas se um dia precisar tomar aquelas medidas, você está preparado para tomar. Aí o que aconteceu com nossos prefeitos, governadores? Não tinham plano. Porque o que você faz? Eu pego lá, aí ele é especialista em virologia, ele é infectologista, o outro ele é especialista em economia, o outro ele é especialista em logística. Você pega esses indivíduos e fala, olha, se acontecer uma situação como essa, quais são as providências que nós precisamos tomar? Os políticos não sabiam, foram tomando providência, parando o comércio, onde não tinha nenhum caso. O vírus não chegou, não está nem circulando no município, o comércio está parado. Sim. Então foram tomando providências, é que eu te falo, você não faz plano de contingência durante o desastre. Eu vou fazer um plano se nós tiver um terremoto durante o terremoto. Aí você tem que garantir a vida, pô. Exatamente. Aí, então, isso é uma profunda incompetência das nossas autoridades. É planejar. O Brasil, nós vamos improvisando de tudo, cara. Aí a gente vai improvisando, não tem vaga no presídio, nós colocamos mais 10 onde tem a vaga para 5.
Aí você perde o controle do presídio, os caras começam a ameaçar o agente prisional, porque ele não consegue controlar, porque foi projetado para 5 e tem 30, aí ele vai... Porque até o número de profissionais, você faz o concurso, por que tem 30 profissionais no presídio? Tem 30 porque vai ter lá uma quantidade de presos, esses 30 conseguem controlar aquela quantidade de presos. Sim. Então você projeta tudo. Aí nós vamos improvisando, e os resultados nunca são bons do improviso. Aí você pergunta assim, mas por que, delegado Sérgio, você resolveu disputar uma eleição? E aproveita que mais uma oportunidade para agradecer imensamente. Eu tive 13.207 votos. Por 251 votos, com mais 251 votos, eu estaria eleito. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer todas aquelas pessoas que me ajudaram. Sabe uma coisa que eu acho absurda do político? Que ele é um imbecil, idiota. Que é o seguinte. Cara, você pensa o seguinte, Sinop, nós temos 65 mil habitantes. Você já Não tem mais o... Não, votantes. E hoje, deixa eu falar uma coisa, senhor. Hoje nós já estamos com 105 alguma coisa eleitores aptos a votarem, tá? 150 mil por aí, e estamos 100 e poucos mil. Na eleição passada, que efetivamente votaram, foi mais ou menos 65 mil. Você já parou para pensar a honra que é você pegar 35 mil, 40 mil, você pegou aqui o cara que foi a pessoa que foi eleito prefeito em Sinop. Cara, olha a responsabilidade e a honra que é. Vamos supor, 35 mil pessoas vai lá e te escolhe para ser o prefeito. Cara, 35 mil pessoas dizendo para você, olha, eu confio em você, eu sei que você vai fazer uma boa gestão dos nossos recursos, você é a pessoa que eu acredito que é séria. Você já parou para pensar na honra que é isso? Aí o que o cara faz, o imbecil, o idiota? Isso daí, ele vai lá e fala, não, agora eu vou roubar o dinheiro do povo aqui, onde o asfalto era para ser 10 centímetros, para durar 30 anos, eu vou colocar 5 e vou roubar 5. O cara, onde era para comprar um medicamento que vai salvar a vida, eu vou comprar um medicamento que vai mais ou menos, mais barato, mais não sei o quê, mas eu vou pagar o preço do mais caro para isso. Aí o que acontece? Esse indivíduo, ele troca o que é de mais precioso, que é o respeito, a honra das pessoas, por dinheiro, um dinheiro maldito. Um dinheiro maldito. Sabe por quê? Aí, vamos dar um exemplo do Silval Barbosa. Dos 3 milhões de habitantes do Mato Grosso, mais de 1 milhão disseram pro Silval assim, eu escolhi você é a pessoa que eu quero que governe nosso estado. Cara, você já parou pra pensar que honra que é isso? 1 milhão de pessoas confiar em você, gostar de você, para dar um voto de confiança para você. E você aí o Silval não pode ir num bar ou numa lanchonete comer um cachorro quente, um pastel. Que tá o cidadão falando para ele, ô seu vagabundo, seu ladrão, xingando ele. Por quê? Ele plantou isso. Sim. Então, cara, de que adianta o dinheiro se você não pode ir nem na esquina? De que adianta o dinheiro se você não pode viajar, você está com o passaporte retido? De que adianta o dinheiro se você está com medo de ser preso? Então, cara, não troca. Isso é uma honra muito grande. As pessoas não têm noção da honra que é. Cara, pensa, 125 mil pessoas, 150 mil pessoas aqui, a maioria disser para você, cara, eu confio em você, eu quero você me representando ali. O cara troca uma coisa dessa por porcaria. Isso é porcaria. Cara, é honra demais. O senhor fala que de 13 mil, faltou 200 e poucos votos. 250. O que faltou, Ai, Sérgio? cara, assim, Faltou mais tempo? Faltou um pouco de experiência da minha parte, porque eu não sabia fazer política e não tinha muita... E outra coisa também que faltou, eu não fiz uma campanha modestíssima. Eu fiz uma campanha de pouquíssimos recursos, então não tinha gente para distribuir um santinho para mim. Eu andava essa cidade a pé de um lado para o outro aí pedindo voto. Teve dia, sabe como começou essa campanha? E aqui, ó, me permita esse desvio. Os 13 mil e poucos votos surpreenderam o Sérgio positivamente? Você achava que faria menos? Eu sabe o que eu falei? Em 2008 eu fui candidato a vereador. Não sabia. Eu fui. Eu tinha, e nas minhas contas, 5.720 votos. Eu tinha. Nas minhas contas, né?
Mas na consciência eu sabia que não ia, tanto que eu fui direto para o nosso partido. E quando nós chacoalhamos o saco lá que começou a peneirar, sobrou 185 votos. Sim. Né? Então, tipo assim, mas para mim não foi uma decepção, porque nós tínhamos na época no partido o candidato que teríamos que eleger. Nós entramos para compor chapa, né? Esses 13 mil te surpreendeu positivamente? Você imaginava que poderia ser mais ou você imaginava que poderia ser menos? Não, eu pensei assim, ó. Eu estabeleci uma meta. O que eu pensava? Lá no comecinho. Pensei, para ser eleito, você vai ter que ter 20 mil votos. Eu pensei, a meta que eu pensei, estabeleci a meta, o planejamento. Não que eu achasse que ia ter. Falei, ó, eu tenho que brigar para ter 20 mil votos. Aí eu pensei, Sinop tem 100 mil eleitores, 100 e poucos mil eleitores, 65 mil votos. Eu vi o desgaste dos políticos que estavam aqui, que muitos deles estavam envolvidos em esquemas de corrupção, alguns foram até filmados. Aí eu falei, bom, dá para lutar, para brigar. Só que a votação foi surpreendente, eu agradeço, eu fiquei feliz. Assim, é claro que dá uma certa frustração de você chegar tão perto e não ganhar. Mas, cara, você viu como é que eu fiz essa campanha, cara? Eu ia falar, eu pedi desculpa para fazer um desvio e agradecer a minha esposa, aos meus amigos e a todos eles que iam pra rua. Para mim, eu não dava R$1 para eles, cara, não pagava o lanche, não pagava... eles pegavam, policiais iam comigo, outros... Mas no começo, no meio da semana, o policial tem que trabalhar, ele não podia ir comigo, eu estava de licença. Sabe quem que ia no começo? Era eu e minha esposa. Aí um amigo meu de Cuiabá, que chama Lima, que mora no meu coração, agradeço demais. Falou, Sérgio, eu tô de férias. O cara tava de férias, cara. Eu tava de férias no trabalho dele. Você tem um lugar para eu dormir aí, que eu vou te ajudar na campanha aí. Eu falei, tem, cara. Aí, minha esposa, nos primeiros 15 dias, quem saiu comigo pra rua, era eu e minha esposa. E minha esposa, eu quero agradecer muito, amo ela de paixão. A gente saía pra pedir voto, eu e ela na rua sozinho, porque é muito difícil, cara. Se você não tiver pelo menos uma pessoa do seu lado pra você ir pedir o voto, cara, você não tem nem um emocional pra pedir o voto, nenhum jeito. Complicado. Quando tem uma pessoa, pelo menos, pra te dar um apoiozinho ali, você vai. Então foi eu e minha esposa. Eu já tava preparado, que assim, ó, as pessoas estão decepcionadas com a política. E muitas vezes não sou eu que nunca fui eleito. Uhum. Quem foi os outros caras que estavam roubando lá. Eu tô lutando contra esses caras. Uhum. Só que a pessoa tá decepcionada com todo mundo. Aí um dia eu tava andando com a minha esposa, ela foi entrar no comércio para pedir voto para mim. Nossa, cara, destrataram ela. Mas destrataram ela assim de um jeito. Vi que ela chegou branca perto de mim, assim. Eu falei assim, o que foi? Eu já percebi no rosto dela. Ela falou, não, a mulher falou isso. Falei, calma, tranquilo, não se abale com isso, porque ela não está decepcionada com você, nem comigo, ela está decepcionada com tudo. E ela descontou em você porque ela tá todo mundo de saco cheio da política. Sim. Só que como nós vamos mudar a nossa realidade? Por exemplo, se as leis que nós obedecemos são políticos que fazem, se a UTI que nós precisamos é um político que diz que vai construir 10 ou 20, se é o político que diz que se vai comprar um respirador de 200, que vale, sei lá, 30 mil por 250 mil e aquele respirador de péssima qualidade ou não. Então, são os políticos que definem isso, é eles que pegam... Vamos dar um exemplo, Sinop tem 600 milhões de reais de arrecadação, orçamento desse ano. Cara do céu, eu me pergunto, como é que nós não conseguimos fazer uma gestão topíssima aqui nessa cidade para ter tudo que precisa com um orçamento desse para uma cidade de 120 mil habitantes, cara, 126 mil habitantes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São perguntas que realmente você busca as respostas, quer dizer, aí, conclusão, talvez não queira, né? Doutor Sérgio, vamos, como o senhor já disse, feliz da vida pelos votos que obteve na sua campanha para deputado. Hoje o senhor pertence ao PSL, né, e está, como os demais, acredito que o partido deva fazer suas convenções, outras pessoas devam também se colocarem à disposição, mas há uma pretensão do senhor de colocar o seu nome lá para que o partido analise só a sua possibilidade para vir para uma disputa, se é que nós vamos ter as eleições este ano ou não.
E é claro que o senhor está num partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, que hoje já não pertence mais ao partido. O presidente achou por bem sair. Que avaliação que o senhor faz hoje da atual gestão a nível nacional do presidente Bolsonaro? Então, eu estou filiado ao PSL. Eu disputei a eleição passada pelo Cidadania. Hoje eu sou o presidente do diretório municipal do PSL de Sinop, que é um partido de direita. E assim, a avaliação que eu faço do governo, o governo começou bem, né, cara? Ele foi fazendo algumas reformas que eram necessárias, algumas delas poderiam ser um pouco melhor. Tinha a possibilidade de agora fazer mais 2 ou 3 reformas para dinamizar a nossa economia, e de repente um furacão chamado coronavírus veio e mexeu com todo o panorama que nós tínhamos até janeiro. Até 4 meses atrás, nós tínhamos um panorama. Aí você pergunta para mim assim, fulano acertou, errou. Os governos, eles acertam e erram. Todos eles, eles acertam e erram. O que a gente espera do governante é que pelo menos ele acerte pelo menos 60%, né? Que tem que acertar mais do que erra. Quando ele erra mais do que acerta, a gente troca. Então, a gente não pode... Eu sou um cara que racional demais, eu penso demais que a gente tem que tomar algumas medidas, e eu penso demais assim que nós não podemos ser cegos de olhar só os acertos, e não podemos ser cegos e nem fanáticos de olhar só os erros. Sim. Nós temos que fazer uma avaliação, e eu acho que está muito cedo ainda, nós temos 1 ano e meio de governo para você avaliar um governo que mudou e que é uma renovação na política. Então eu acho que nós temos que esperar mais um pouco para avaliar. Eu estou torcendo muito, assim como eu torci aqui na municipalidade. Nós temos a primeira prefeita mulher. Sim. Igual ontem eu estava dando uma entrevista também, e me perguntaram como que eu avaliava a gestão municipal. Eu falei, olha, eu torci muito para essa gestão dar certo. Infelizmente, ela deixou muito a desejar. Por que eu torci muito para dar certo? Porque é uma mulher, cara. Nós 52% da nossa população são mulheres. As nossas mulheres precisam de inspiração. Elas precisam de ter alguém que elas falam, olha, aquela pessoa ali chegou naquele ponto ali, foi uma ótima governante, foi uma ótima prefeita, foi uma ótima vereadora, foi uma ótima governadora, foi uma ótima presidente. Só que aí algumas decepções nos vieram. Então nós precisamos de mulheres. Eu sou o presidente municipal do PSL. Cara, eu tentei recrutar, nós temos 35 pré-candidatos a vereador aqui em Sinop. Para ter 23 candidatos aqui, nós precisamos de ter pelo menos 7 mulheres. Sim. E qual que foi o perfil que nós procuramos? Nós procuramos mulheres que tenham competência, que se disponham a exercer uma função pública, que já tem uma certa experiência e que sejam honestas. Então nós procuramos algumas pessoas. Uma pessoa que fazia um serviço comunitário ali, e outra que está envolvida no combate ao câncer com as mulheres. Fomos procurando mulheres que têm a capacidade intelectual e que também tenham uma certa experiência e que já estejam e que sejam trabalhadoras. Só que as mulheres, para você encontrar 7 mulheres para disputar a eleição, nós conseguimos 12, mas é muito difícil, porque elas não querem. Então, porque elas olham para as pessoas que exerceram poder, e que às vezes são do sexo feminino, e falam assim, olha, tanta crítica, tanto isso, tanto aquilo, tanto isso, tanto aquilo. Por isso que nós precisamos de bons exemplos. Porque, cara, como é que você vai inspirar o jovem, o menino e a menina, a crescer, a sair por exemplo, e volta na personalidade. Olha o tanto que aquele idiota, daquele imbecil, daquele Lula lá, o cara tinha uma história bonita, veio da pobreza para Presidência da República. Presidência da República. Poderia inspirar milhões de pessoas. Não. O que o cara faz? Vai roubar. Um ladrão. Entrou para a história como mais um ladrão. Essa que é a verdade. Aí, em vez de inspirar, ele desmotiva o adolescente, o jovem. Nós precisamos de inspiração. Nós precisamos de pessoas, homens, mulheres, jovens, que
que cresçam, que sejam brasileiros, que sejam bons exemplos para motivar a nossa juventude, ao invés de ir para o crime, falar, não, vou estudar aqui porque eu quero ser isso, eu quero ser um médico, eu quero ser um governador, eu quero ser um presidente, eu quero ser um ministro, eu quero ser um diplomata. Mas nós precisamos de brasileiros que inspirem nossa sociedade. Nós precisamos de prefeitos que inspirem a nossa comunidade, de mulheres e homens. Então, infelizmente, o que nós tivemos até agora, ao invés de motivar, desmotivam as pessoas a exercerem atividade política. Ou seja, o governo federal, o senhor espera um pouquinho, acredita que realmente... Não acredito em muito tempo ainda, Em né? relação ao governo do Estado, como é que o senhor tem analisado? Eu sei que o senhor é um servidor público do Estado, às vezes, mas eu acredito que o Sérgio tem a sua opinião própria em relação a isso. Que avaliação o senhor faz do governador Mauro Mendes até o momento? Então, também implementou uma série de reformas, conseguiu colocar a folha em dia, pelo menos, que nós sempre estávamos tendo um atraso muito grande. Todo mês você não sabia se ia receber ou não. Estava indo razoavelmente bem também. Mas nós temos que esperar também. É 1 ano e meio só. O primeiro ano de um governo, geralmente, é para arrumar a casa. Se o cara que é bem intencionado, primeiro ano ele arruma a casa ali, organiza as estruturas. Aí, do segundo ano em diante, ele vai começar a fazer as coisas. Também fomos surpreendidos aqui por uma epidemia que vai exigir dos nossos governantes bom senso, para não destruir as nossas empresas, nossos empregos, mas também para salvar vidas. Não há uma dicotomia entre salvar vidas e salvar empregos. Nós temos que salvar os dois. Nós temos que salvar as empresas, temos que salvar vidas. Durante muitos anos, a nossa história da República, os governos fizeram dívidas para nos roubar. Nós temos uma dívida aí de 90% do PIB que foi feita para nos roubar. Sendo sincero, os políticos, muitos deles se tornaram bilionários nos roubando. Sim. E na história do Mato Grosso não é diferente. Porque naquela época era diferente, cara. O cara não tinha uma internet para ver se... o cara comprou para fiscalizar uma nota fiscal. O cara não tinha. O cara era tudo impresso, o cara queimava os documentos ali. Como é que você ia provar que o cara roubou ou não? Exatamente. Aí, durante muito tempo, se endividou os caras quebraram o Brasil para nos roubar. Agora, é legítimo o governo salvar as empresas e salvar a população. Então, nós temos que salvar os empregos e salvar a população também. Não existe essa dicotomia, nós temos que salvar os dois. Doutor, é claro que nós tivemos aí campanhas que foram feitas e existe... eu sempre converso com o Vilmar, a campanha do presidente da República foi uma campanha diferente de todas as campanhas, mas foi um momento, não sei se este mesmo perfil, essa mesma linha, esse mesmo modo vai prosperar para muitos que estão aí com pretensões. O partido PSL, evidentemente, cresceu muito, né, com a eleição do presidente. Eu sempre pergunto a questão da administração municipal, mas o senhor já me disse que já falou e já deu para entender qual que é o seu pensamento. Precisaria realmente mudar algumas coisas. Nós vamos, evidentemente, estamos torcendo para que isso aconteça, né? Vamos torcer para que o coronavírus deixe acontecer, porque o Barroso já disse que possivelmente ele quer que tenha as eleições esse ano. Pode não acontecer em outubro, mas a gente acredita que isso deva acontecer. O partido PSL em Sinop, em Mato Grosso, está estruturado realmente para encarar esta campanha que está vindo por aí. E caso o senhor hoje é o presidente do PSL aqui, do Diretório Regional, mas é claro que tudo dentro de uma democracia, lá na frente, no momento das convenções, acredito em você fazer o que os outros fazem, pesquisa, levantamento, quem está melhor. Caso não seja o Sérgio, seja outro, o que o traz o doutor Sérgio hoje para se colocar na condição de estar à frente do seu partido como uma possível pré-candidatura? O que o credencia para dizer assim, eu tenho condições de estar à frente desse município como um gestor para fazer o melhor para essa cidade?
Então, eu sou delegado de polícia, sou formado em Direito. Como você disse, há poucos anos eu estava administrando a Polícia Civil aqui da nossa região, como delegado regional. E assim, nós precisamos, o PSL, respondendo a primeira pergunta, são duas em uma, vai ter estrutura para disputar a eleição. Nós temos 2 pré-candidatos a prefeitos pelo PSL, eu e o Ícaro Severo, vereador de Sinop, nós nos unimos para ter um projeto de renovação na política, um projeto mais à direita, que prestigie, primeiro, um novo modelo de administração que proporciona à população mecanismo de empregabilidade para que ele tenha emprego. Por exemplo, ontem eu estava debatendo a questão da industrialização. O grande motor da nossa economia é a agropecuária, a agricultura e pecuária. Só que uma boa parte do que nós produzimos é exportado in natura para o exterior, para a China, para o Irã, para um monte de países. Seria mais inteligente se nós industrializássemos toda essa matéria-prima aqui. Vamos dar um exemplo. A Impasa ali, ela deve gerar ali entre diretos e indiretos 1.200 empregos, que são empregos gerados pela industrialização, pela fabricação do etanol do milho. Então você vende um produto final, um produto industrializado. E durante esse período, você gerou emprego e renda para a população. Se você, ao invés de exportar uma saca de 50 quilos, de 60 quilos de milho in natura, se você exportar industrializado, 2 quilos de milho enlatado, você compra uma saca de milho in natura. E nesse processo de industrialização, você gerou emprego e renda para a nossa gente. Nós precisamos melhorar a nossa política de saúde, é o momento da gente melhorar isso. Nós precisamos melhorar a nossa empregabilidade, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura. E eu sou pré-candidato, vou ter que passar pelas convenções. E eu já tenho experiência, tenho 42 anos, estou há 13 anos, sou formado, um estudioso do setor público. Muitas vezes as pessoas pensam assim, vamos pegar um indivíduo que é da iniciativa privada. Administrar na iniciativa privada é um pouco mais fácil que no setor público. Eu explico por quê. Você aqui contratou um servidor ou teve vai adquirir um produto, que seja esse microfone, você vai lá, pegou o recurso da sua empresa, foi lá, comprou, pagou. No serviço público você tem muitas regras para serem seguidas, que muitas vezes a falta de conhecimento vai impossibilitar de você ter uma boa gestão. Por exemplo, eu não posso comprar isso aqui diretamente, tem que passar por algum processo de licitação, seja um convite, uma concorrência, uma tomada de preços, um pregão, qualquer coisa. Então, nós temos que ter a competência, compreensão de como funciona a administração pública e dinamizar o seu processo e, principalmente, fazer com que os recursos coletados, como eu disse, só de recursos próprios, o município de Sinop tem mais de 600 milhões de reais de orçamento para esse ano. Para esse ano, 600 milhões de reais. Há menos de 6 anos, era 350 milhões. Você praticamente dobrou o que a gente arrecadava e dobrou a qualidade dos serviços nesse período? Não dobrou. Então tem alguma coisa errada. E a gente olha para o futuro, nós precisamos mudar. Vou te dar um exemplo. Eu sou um indivíduo que pesquisa muito, que lê muito. Nós estamos vivendo uma era de transformação, que é a era da inteligência artificial. Você sabia que com o aparecimento do Big Data, essa coleta maciça de informações e tratamento de dados, nós estamos criando inteligência artificial que nos próximos 20 anos, por exemplo, nós vamos ter várias profissões que serão extintas, e estima-se que nos Estados Unidos e, por exemplo, no Japão, 30% a 40% das pessoas percam o emprego nos próximos 10 ou 20 anos.
Aí você fala assim, mas nós estamos olhando para 20 anos, estamos sim, porque muitos dos trabalhos que existem hoje deixarão de existir. E quer dizer, a pessoa está se formando hoje, pensando assim, vou ter essa profissão, e pode ser que no futuro ela não exista. Aí você fala, mas qual que é a solução para isso? Nós vamos ter que criar novos empregos e capacitar a nossa população através de um ensino adequado, um ensino mais voltado para as novas profissões que vão surgir, para que esse jovem de hoje tenha emprego no futuro. Nós talvez não passemos por isso, porque eu estou com 42 anos, eu vou trabalhar mais 20, 25, possivelmente me aposentar, mas o jovem que vai estar entrando, a pessoa que está entrando no mercado de trabalho hoje, pode ser que daqui a 20 anos ela não tenha emprego. Vou dar um exemplo aqui, que se você olha historicamente, e é um exemplo ligado ao trabalho de vocês. Quando inventaram a prensa de Gutenberg, a escrita, você passava o conhecimento de geração por geração, era escrito na pena. Então você não tinha muitos livros. Você tinha pouquíssimos livros, porque eles eram escritos. Gutenberg inventou a prensa. Aí, por exemplo, quantos empregos foram gerados com aquela invenção? Você gerou o trabalho por editor, por escritor, você criou a profissão do jornalismo, você criou a profissão do jornaleiro, do cara que vem da banca de jornal, que o cara ia vender o jornal numa banca. Você criou uma série de profissões que dependiam do conhecimento relacionado à prensa de Gutenberg. Eram profissões que até a invenção da imprensa não existiam. Então tem profissões que irão surgir, como gerenciamento por exemplo, de inteligência artificial, de programas de inteligência artificial, que você vai ter que qualificar melhor o jovem para que ele exerça essas profissões. E não adianta qualificar ele do jeito que está sendo feito hoje. Então nós vamos ter que trazer para nós especialistas, prever o futuro e gerar novos empregos para que as pessoas possam cuidar das suas famílias no futuro. E se a gente não mudar agora, por que as coisas não mudam? Por que nós estamos vivendo um momento desse? Nós não temos. Porque, infelizmente, nossos políticos, cara, sabe qual que era o interesse desses. Desculpa, eu ia falar desses desgraçados, mas é isso mesmo. Era roubar a gente. O cara ia entrar pra política para ficar rico. Olha, meu meio de vida, eu sou delegado de polícia. Eu quero deixar claro. Eu vou disputar uma eleição. Se ganhar, ficarei 4 anos no mandato. Provavelmente vou disputar, se passar na convenção. Sou pré-candidato. Se for eleito, fico 4 anos e volto para minha profissão de delegado de polícia. Olha o risco que eu estou correndo. Eu tenho uma profissão boa que me remunera. Eu adoro a minha profissão. Eu tenho uma profissão que me remunera. Sou feliz com o que eu ganho. Só que se eu cometer um erro na administração pública, na gestão da municipalidade, se eu cometer, eu corro o risco de perder os 2 cargos. Então, por que esses caras se corrompem lá? E os caras se corrompem e pensam assim, ele vai roubar tanto, e daqui a pouco ele vai sustentar a família dele, some com o dinheiro aí, lava dinheiro pra cá, lava dinheiro pra lá, e ele vai viver do que ele roubou. Essa que é a verdade. Sim. E cara, eu não penso nisso, pelo contrário, eu quero voltar pra minha profissão. O meu meio de vida sou delegado de polícia. Se eu cometer um erro lá, eu perco os 2 cargos, você tá louco? Meu meio de vida é esse. Sou uma pessoa honesta, sou trabalhador e não posso cometer erros. Então, esses caras prejudicaram nossos futuros, os nossos empregos, a nossa saúde. A incompetência mata. Porque se, por exemplo, se esses recursos tivessem sido investidos na saúde, talvez nós não precisássemos de ter lockdown, parada de comércio. Nós não precisássemos de isso se os recursos que foram destinados para a saúde tivessem sido efetivamente investidos ali. Quer dizer, hoje, antigamente era distanciamento social. A palavra mais utilizada hoje é lockdown. Essa palavra está incomodando. O senhor hoje diria que está preparado, caso o partido entenda, para administrar Sinop? Olha, estou preparado sim, graças a Deus, me preparei durante todos esses anos da minha vida, tomei as decisões certas, graças a Deus. Porque como que você se prepara? Você se prepara se capacitando e exercendo os seus trabalhos. Eu estou no setor público há 13 anos, né?
Eu sei muito bem como é que funciona a administração pública, quais são as regras, o que você tem que fazer. Então, dá para você melhorar muita coisa, tornar a administração pública mais eficiente e melhorar a vida das pessoas. E como que você melhora a vida das pessoas? Proporcionando a elas, primeiro, eu fui esse dia conversar com um jovem, que ele é mecânico numa empresa aqui, estava lá conversando com os patrões deles, que são meus amigos. Falei, você tem que dar para esse menino aqui a oportunidade dele ser engenheiro, que ele fala assim, eu trabalho aqui, mas eu gostaria de ser engenheiro mecânico, eu quero projetar os motores. Eu quero projetar um motor de um carro, eu quero projetar um câmbio, eu quero projetar o carro inteiro, a mecânica do carro. Aí o indivíduo, ele é jovem, tem 18 anos. O que você tem que dar? Pelo menos os governos têm que dar para as pessoas, pelo menos educação, porque de qualidade. O jovem do mais pobre ao mais rico, você tem que qualificar ele com a mesma qualidade. Que para quando eles chegarem a brigar por uma vaga na faculdade, aquele jovem que estudou na escola pública, ele tenha o mesmo conhecimento daquele que estudou na melhor escola particular. Porque senão é muito injusto. Eu passei por isso, cara. Você sofre demais. Por exemplo, os meus professores lá da 5ª, 8ª série, o professor de matemática não era formado em matemática. O professor de geografia, alguns eram, mas a maioria não era formado em geografia. O de inglês, o professor de inglês não sabia inglês, como é que ele ia ensinar para mim? Aí, você pega esse jovem aí, comparado com aquele jovem que está estudando numa escola particular de ótima qualidade, que o professor tem mestrado, doutorado, o cara fala inglês, esse cara aqui, o que é básico para esse, é o que esse cara aqui precisa aprender para começar a competir. Sim. Então, nós temos que ter essa igualdade para que o jovem, aquele menino que estava trabalhando lá, ele possa falar assim, não, eu quero ser engenheiro mecânico, eu tenho conhecimento aqui, eu consigo competir em condições de igualdade com qualquer pessoa. Então, se você precisa melhorar a qualidade do ensino de um lado, para proporcionar oportunidade para as pessoas, porque nós não vamos ter uma sociedade pacífica se a pessoa não tiver condições de realizar seus próprios sonhos. Para não fugir da regra e também para nossa reta final, eu perguntei do governo federal e perguntei do governo do estado. E é claro que senão depois vão dizer assim, o Expedito perguntou para todo mundo, mas não perguntou para o Sérgio. Avaliação rápida da administração Rosana Martinelli em Sinop. Enfim, como eu disse, Expedito, meu amigo, eu torci muito para que a Rosana fosse bem, cara. Torci muito, não tenho nada contra ela, mas infelizmente a gestão dela foi ruim. E talvez tenha sido ruim por, sei lá, cara, talvez experiência no setor público, porque é muito difícil administrar a gestão pública se você não... Às vezes você sai da iniciativa privada, às vezes você pega um bom gestor no setor privado e ele é um gestor ruim no setor público, porque às vezes não conhece as regras. Porque, por exemplo, para você comprar um lápis na administração, para você comprar esse álcool em gel aqui, na administração pública, você vai precisar de licitação. Aí você precisa de várias... Para você dinamizar, você precisa conhecer. E eu torci muito por ela, porque ela era uma mulher. Nós precisamos que as mulheres se envolvam mais na política. Torci ela para que ela fizesse uma gestão, para que ela pudesse inspirar as mulheres que estão no mercado de trabalho, que já estão trabalhando, mas principalmente aquelas meninas que estão fazendo a 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 2º grau, que estão buscando fazer faculdade. Essas jovens, para que elas pudessem se inspirar e se tornar políticas. Mas, infelizmente, a gestão dela foi mal. Foi mal. Antes de nós termos... Vou dar um exemplo, para ser prático. Antes de nós termos essa gestão, essa epidemia do coronavírus, nós tínhamos em Sinop... Por que nós falávamos na área de saúde em janeiro? Da epidemia de dengue. Cara, para você fazer Você não teve sequer uma política de endemias aqui. De endemias. A dengue é uma doença fácil de combater, cara, de você prevenir. Cara, se você não consegue gerir a máquina pública, uma doença que vai acontecer todo ano. Todo ano, se o administrador não tomar as providências, você vai ter surto de dengue. Todo ano. Só que se você limpar a cidade, se você fizer todos os processos, tiver uma política séria de combate a endemias, você não vai ter esse tipo de doença, cara. Então, nós tivemos um surto de dengue no começo do ano. Pode ser que nós tenhamos agora associado dengue e coronavírus, cara. Então, infelizmente, a gestão foi mal, errou muito, e talvez também pelo histórico
das alianças políticas construídas na história deles aí. E, infelizmente, eu gostaria de estar elogiando aqui, sabe? Mas, infelizmente, foi muito mal. Doutor Sérgio, nós estamos chegando ao final, como eu disse, são 10 horas e 44 minutos, passou rápido o negócio aqui, né? Eu gostaria de deixar inteiramente aí à sua disposição o tempo que o senhor achar necessário para seus esclarecimentos finais. Claro que nós vamos torcer e esperar que as coisas caminhem dentro de uma normalidade e dizer que nós vamos estar sempre aqui. Sábado que vem nós estaremos com o programa Esporte Debate, convido o senhor para assistir, tá? Porque vai ser outro pré-candidato também, mas eu gostaria que o senhor se sentisse à vontade, de antemão, em nome da nossa equipe, dos nossos colegas aqui, o Éder Segra, o Vilmar Galvão, que está ali. O cara, quando chega numa idade, ele fica com um certo medo a mais, né? O Bruno Galvão. E dizer que ficamos muito gratos pelo senhor ter aceitado esse convite para vir bater esse papo com a gente, tão importante nesta manhã. Eu tenho certeza que o senhor tinha uma outra programação, né? Não, tranquilo. Mas fique à vontade. Quero agradecer aqui ao Éder, ao Vilmar, vocês, Pedito, por essa oportunidade de conversar com as pessoas e falar dos nossos planos. Eu sou delegado de polícia, moro aqui em Sinop, estou presidindo o PSL, nós somos pré-candidato a prefeito e nós estamos debatendo com as pessoas. Infelizmente está meio suspenso esse tipo de debate. A única forma que a gente consegue chegar nas pessoas hoje é através de programas como o seu, porque nós não podemos nos reunir, nós não podemos conversar, isso vai contra a natureza do brasileiro. Mas eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para fazer agradecimentos. Primeiro, aquelas 13.207 pessoas que confiaram em mim na eleição passada e me deram seu voto de confiança. Tenho certeza que não irei decepcioná-los. Segundo, quero aproveitar para agradecer aos profissionais de saúde, cara, aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas dos laboratórios que estão analisando os exames, que tem que ter muita cautela, porque é um vírus desconhecido, que a gente não sabe como se vai se comportar. Eu torço para que o nosso clima não proporcione, nessas horas, o nosso clima, quem reclamava do calor, aí, eu espero que o nosso clima inviabilize a propagação desse vírus e nós não tenhamos que passar por o que vários países passaram. E quero agradecer a esses profissionais que se arriscam, cara, muitas vezes. Eu sou do setor público, eu estava conversando quinta-feira, Expedito, veio aqui o deputado Ulisses Moraes, que está afiliado ao partido que eu estou, o PSL. E nós fomos fazer visitas às estruturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Politec. E a gente está tão acostumado a trabalhar sempre sem materiais. Eu fico olhando, por exemplo, nossos coletes estão todos vencidos, provavelmente. Uhum. A maioria dos coletes da Polícia Civil e da Polícia Militar provavelmente estão vencidos. Você trabalha sempre assumindo o risco. Só que tem um colete vencido e sem colete vai com vencido, né? Então, eu fico olhando para esses profissionais da saúde e pensando o seguinte, cara, às vezes o cara não tem nem equipamento de proteção individual. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui também é agradecer aos policiais civis e principalmente aos militares, que são os caras da Polícia Ostensiva. E pedir para o governador, é um pedido, cara, eu não estou criticando nem nada, não, ao governador, ao secretário de Segurança. Os policiais militares, eles estão na rua todo santo dia abordando pessoas. As polícias, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar pode parar, mas a Polícia Militar mais ainda, porque está na rua toda hora abordando gente. E eles têm 1 ou 2 fardas. Nós precisamos fornecer farda para esses meninos. Fornecer, cara, porque o cara, vou dar um exemplo. Esses meninos deviam ter ali pelo menos mais 10 fardas, cara. O governo devia fornecer para cada um. Que é o seguinte, o cara vai lá, vestiu a farda, ele vai lá, teve um assalto, ele está abordando pessoa para ver se acha o assaltante. Ele revistou o cara aqui, ele deveria ter luvas, máscaras, equipamento de proteção individual e equipamento para higienizar não só a ele, mas a viatura. Aí você prende o cara, coloca aqui no camburão. Aí você levou na delegacia, o cara foi para a cela. Aí você já precisa higienizar a viatura. Aí o cara, às vezes, por exemplo, nós tivemos casos que recentemente noticiados, Expedito, que o cara fazia o seguinte, ó,
Tô com o coronavírus e espirrava no policial, cara. Que barbaridade. Cuspia no policial, por quê? Pra tentar intimidar o policial pra não ser preso. Aí o cara precisa trocar aquela farda, só que o cara, ele tem 2 fardas. O governo tinha que fornecer pelo menos umas 10 pra cada policial aí, pra ele ter a oportunidade de trocar vez por outra uma farda. Porque senão, cara, daqui a pouco, você parou pra pensar, igual eu falei pra você, eu espero que o nosso clima impeça a propagação desse vírus. Mas se não impedir, nós temos que proteger quem nos protege. Sim. É equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde e para os profissionais da segurança. Então, eu queria deixar esse pedido e agradecer a todos vocês a oportunidade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sair dessa crise e enfrentar as consequências dela com muita força, garantindo às pessoas saúde, emprego e renda para sustentar suas famílias. Fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade. E mais uma vez agradeço a confiança de todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Gente, conversamos aqui com o doutor Sérgio Ribeiro, como no início a gente já fez essa apresentação, delegado regional de polícia, né? Há 13 anos na batalha, sempre buscando combater a criminalidade. Esteve na cidade de Colíder, atuou aqui em Sinop, hoje está exercendo a sua profissão na cidade de Itaúba, mas é um morador de Sinop, presidente do diretório municipal do PSL aqui em Sinop, pré-candidato pelo seu partido ao Executivo Municipal, e a gente só tem a agradecer. E agradecer principalmente a você que nos acompanha todos os sábados, aliás, todos os dias. Todos os dias nós estamos das 7 às 9 da manhã aqui na Marupá, também com a Rádio Mais AM, com o programa Cidade em Movimento, e nos sábados, exclusivo aqui na programação da Rádio Marupá, com o nosso Marupá em Debate. Já tivemos aqui presenças ilustres como o Dr. Jorge Anai, o Roberto Arruda, Denilson Rocha, Dalto Martini. Hoje estivemos aqui com o Dr. Sérgio Ribeiro. E no próximo sábado nós estaremos conversando com o empresário e também pré-candidato ao Executivo do município de Sinop, o empresário Roberto Dorner. Vai estar conosco no próximo sábado aqui nesse bate-papo aberto. Nós só temos a agradecer, pedir para que você continue nos acompanhando, acessando a Rádio Marupá, www.radiomarupá.com. É uma rádio web que vem com o objetivo de trazer para você um conteúdo realmente diferente daquilo que você tem acompanhado do tradicional. E agradecer mais uma vez aqui ao Éder, ao Vilmar, também ao Bruno, à equipe. Eu estava vendo aqui, Éder, eu fiz durante 26 anos rádio e de repente fui convidado para ir para fazer um jornal na televisão, na época TV regional. Você deve ter trabalhado lá, né? Trabalhou bastante. Hoje é Rede TV. Jornalista é um cara bom, né, cara? Ele tem uns 4 empregos, consegue trabalhar nos 4. Aí eu fui fazer um jornal de bancada. E foi uma semana Só que naquela época não tinha os WhatsApps, nem tinha as redes sociais para colocar os memes, né? E o pessoal me encontrava e falava assim: escuta, você, por uma acaso, você está apresentando o jornal em cima de uma Toyota, de um trator Tobata? Eu falei, por quê? Porque eu ficava sempre assim no rádio, eu sempre ficava mexendo o pé, né? E na bancada eu ficava também. E eu tô percebendo, como faz muito tempo que eu não tô fazendo, eu tava vendo nas imagens ali, eu tô tranquilo, tá? Não tô nervoso, é mania de radialista. Você fica na mesa, e fica aqui balançando o pé, ó. Aí na imagem parece que você tá numa Toyota, aquela Bandeirante, né? Então, só dizer para vocês que se outra exigência que eu vou fazer também, Vilmar, o seu doutor Sérgio veio num padrão elegante. Eu estou aqui no padrão, eu preciso de uma elegância como essa aqui, rapaz, né? Tá certo? Bom, gente, mas enfim, eu acho que foi válido o bate-papo com o doutor Sérgio. Mais uma vez agradeço, que todos tenham realmente um final de semana maravilhoso. Aproveitar e desejar para todas as mamães, né, que tenham realmente um Dia das Mães abençoado, feliz. Sabemos que isso é impossível, né? O doutor Sérgio sabe muito bem, enquanto as mães estão preocupadas, os indivíduos não estão preocupados e acaba causando cada tipo de situações desagradáveis. Mas enfim, vamos torcer para que seja realmente um dia abençoado para todas as mamães. E sábado que vem, às 9h30, estaremos aqui conversando com o empresário Roberto Dorner, que
que é pré-candidato também pelo Partido Republicano, né, aqui dentro do nosso Marupá em Debate. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, porque com ele estou sempre, e até sábado que vem com mais um Marupá em Debate.